Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar dessa rodada de Copa do Brasil, que tirando o jogo da terça-feira, teve alguns resultados que a gente pode chamar de surpreendentes. Ah, mas Guilherme, é um clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, mas o Palmeiras era favorito, apesar de eu ter cravado aqui para vocês que eu apostava na classificação do Corinthians, né? Porque, enfim, clássico tem dessas coisas, ainda mais Corinthians e Palmeiras, um Palmeiras que tem sentido um pouco esse peso dos jogos contra o Corinthians, né? Mas eu quero falar principalmente das partidas envolvendo equipes de divisões inferiores, especialmente CSA e Retrô. Olha, podem surpreender, hein? Podem surpreender. Uma rodada de zebras, Copa do Brasil, que era conhecida como Campeonato das Zebras, né, onde a zebra passeava com poder e grande glória. Depois, com o futebol mais capitalizado, ficou mais difícil, né? A zebra se viu em mais dificuldades. Porém, 2025 tem sido o ano em que as zebras estão, inclusive, se classificando para as oitavas de final. Vários clubes de Série A ficaram aí fora por conta de clubes de Série B e Série C, como é o caso do Retrô, como é o caso do CSA. E essas equipes surpreenderam ontem. O Vasco não conseguiu vencer a equipe alagoana. Tudo bem que o jogo foi no estádio Rei Pelé, mas vale dizer que o CSA hoje está numa posição totalmente desprivilegiada em relação ao Vasco da Gama, né? Por mais que o Vasco esteja vivendo uma má fase na Série A, muito próximo da zona de rebaixamento, o CSA está hoje na terceira divisão do Brasileirão. E isso precisa, claro, ser levado em conta, e o Vasco não vencer foi algo que deixou os torcedores muito decepcionados, muito aborrecidos, dizendo que desistem, não aguentam mais, tal. Foi tantas coisas que eu li ontem nas redes sociais de torcedor vascaíno, que não vai mais acompanhar, que a classificação acaba sendo ruim porque vai gerar mais ilusão, tal. Não vejo como a classificação pode ser ruim. É o dinheiro e a possibilidade de chegar mais longe. Então acho que o torcedor do Vasco não tem que reclamar de classificação. Até porque vai tirar o Fernando Diniz, vai contratar quem? Tem que terminar o campeonato com o Fernando Diniz, né? Bom, CSA e Vasco, para mim, zebra. Agora, Cruzeiro e CRB é a grande zebra da rodada. A grande zebra da rodada. Jogando no Mineirão, ex-líder do Campeonato Brasileiro, cheio de pompa, cheio de moral, etc e tal, e o Cruzeiro não saiu do zero contra o CRB. Olha, não sair do zero contra uma equipe de Série B que não é das melhores, não tá lá em cima, tal. O Cruzeiro vice-líder do campeonato, o Cruzeiro já tá no terceiro jogo dele sem vencer, um 0-0 com o Corinthians, a derrota em casa para o Ceará e agora o empate no Mineirão com o CRB. Vai pegar o Botafogo no domingo, enfim. Será que o Cruzeiro agora tá ladeira abaixo? Não sei, né? Só o tempo vai dizer. Mas o Leonardo Jardim já reclamou, inclusive do elenco, que não tem um jogador decisivo, tal como a cada rodada as coisas vão mudando, né? Esse jogador era o Caio Jorge, vez ou outra era o Matheus Pereira, agora ele tá reclamando que não tem um cara para resolver, para decidir. Bom, essa para mim é a maior zebra da rodada. Agora, eu achei interessante, dentre as zebras, né, que foi o jogo do Bahia. O Bahia, todo poderoso Bahia em relação ao Retrô, né? É como se fosse o Superman contra um vilão já aposentado, né, com todo o respeito ao Retrô. E, aliás, tem que ter respeito mesmo, porque o Retrô, mesmo penúltimo colocado da Série C, conseguiu fazer um jogo competitivo. Ah, o gol foi um erro, o gol foi bizarro, o goleiro do Bahia chutou na cabeça do cara do Retrô, o Retrô entrou no jogo. Erros também favorecem gols. Como o Retrô errou e o Bahia fez gol, o Bahia errou, o Retrô fez gol. E o Retrô, mesmo tomando 3-1, foi lá, chegou, diminuiu para 3-2, tá vivo na competição. Muita gente achou que o Bahia fosse desfilar uma goleada aí na Fonte Nova e não foi assim. Bahia sofreu e sofreu para conseguir o resultado positivo diante da equipe pernambucana. Agora é jogar a vida em Pernambuco para o Retrô conseguir essa classificação que seria heróica e histórica. E o Bahia vai lutar contra um fantasma que tem o assombrado, né? O fantasma das eliminações. Vai ter que lutar contra isso. Já foi assim na Sul-Americana, na Libertadores, Copa do Nordeste, e agora na Copa do Brasil seria uma grande vergonha, né? É um resultado que eu considero
primo da zebra. Depois vocês me dizem quem é o primo da zebra. Bom, agora os jogos grandes, né? Tirando o jogo de terça-feira super normal, Internacional e Fluminense, uma vitória do Fluminense eu não vou chamar de zebra, mas era uma vitória improvável, né? O Fluminense vinha numa sequência de derrotas, jogando um futebolzinho pequenininho. E o Internacional, eu gostaria de saber de vocês, será que o Internacional é o time mais superestimado do futebol brasileiro? Porque todo ano eles são candidatos a... Ah, não, esse ano briga por título. Esse ano é aquilo. O Internacional não ganha um brasileiro desde 79. 79. O Internacional está sem ganhar um título grande há muito tempo. Mas todo ano o Inter é superestimado. E até por nós aqui também, né? Não, esse ano acho que briga ali em cima e tal. E não briga, e não ganha. E aí perde para o Fluminense no Beira-Rio. Para mim, eu já tinha cravado aqui que o Inter ia ser eliminado. E mantenho. Acredito que o Inter vai ser eliminado pelo Fluminense. Vai me surpreender muito se o Inter conseguir resultado positivo aqui no Maracanã. Não ganha do Vasco, não ganha do Flamengo, não ganha do Fluminense, não ganha do Botafogo. Rio de Janeiro tem sido um apavoro. Os times cariocas têm sido um apavoro, um desespero para a equipe do Internacional, que perdeu em casa sem oferecer aquela pressão. O time, às vezes, parece muito nervoso, tenso. Não é mal treinado, mas nos momentos decisivos o Internacional tem fracassado, né? Ou seja, o trabalho do Roger precisa ser reavaliado, né? E o outro jogo, Corinthians e Palmeiras, um belíssimo jogo, em que o Corinthians venceu por 1-0 na força do seu estádio, na força da sua torcida, e é claro que o Abel Ferreira reclamou, adora reclamar. Anular um gol do Palmeiras? Bom, eu acho que a anulação foi legal. E também teve um pênalti, foi dado, que segundo ele não foi. Enfim, para mim resultado justo, e agora a gente vai acompanhar São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, e volta, é claro, aqui na segunda edição do Dois Toques com mais bastidores do mundo da bola.